pouco, na verdade, a explorar algumas frases do livro Arte da Guerra, de Sun Tzu. O tema do meu sermão não é o livro de Sun Tzu. Mas estou fazendo aqui um paralelo com algumas ideias que ele traz, dinâmicas de liderança para a vida, com algumas coisas que a gente tem no texto bíblico. Por isso estou brincando um pouquinho com esse livro, A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Semana passada, nós pensamos em 4 atitudes que nos ajudam nas batalhas do dia a dia. Os desafios que todos nós temos, e não são poucos. Alguns que a gente guarda lá no fundo do coração, traumas, medos, às vezes uma consciência que pesa. Enfim, são muitos os desafios, as lutas do dia. Então, na semana passada eu lidei com 4 atitudes que nos ajudam nessas batalhas. Que nos ajudam a vencer as nossas lutas diárias, principalmente aquelas que estão bem guardadinhas no coração. Esse foi o tema da semana passada. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre o livro de Sun Tzu. Como eu disse, não quero me ater muito a ele, mas vou falar um pouco mais. É um conceito que ele trabalha das fragilidades entre o fraco e o forte. Essa é a ideia. Fica aqui o desafio para quem quiser ler o livro. Esse é o livro que eu estou mencionando. A frase que eu estou tirando deste livro é esta: para que você vença uma batalha, para que você seja um vitorioso, você deve conhecer seus pontos fracos e seus pontos fortes. Isso é bastante utilizado, como eu já mencionei, no mundo do marketing. Quem trabalha com liderança, com gestão, é um princípio bastante explorado. É uma das leis de Sun Tzu, é um dos seus artigos de guerra. Como estratégia de guerra, todo general que conhece seus pontos fracos, as suas falhas, ele se protege, ele se defende de forma especial naquele ponto fraco e se arma com carinho. Ele tem uma nova estratégia para se proteger em relação ao seu ponto fraco. Mas quando conhece o seu ponto forte, você identifica naquilo que você é bom, valoriza, desenvolve aquilo e sabe que pode atacar o seu inimigo no ponto fraco dele, especialmente com a sua arma mais forte. A ideia que ele desenvolve é mais ou menos essa. Mas eu queria traduzir um pouco essa frase ou essa ideia de Sun Tzu, de pontos fracos e pontos fortes para a vida. E aí, eu estou pensando o seguinte: às vezes, o que nos torna fortes, aquilo que nos torna fortes, pode ser aquilo que nos derruba. Deixa eu dar um exemplo. Alguns de vocês já me viram andando de moto, né? Alguns até se surpreenderam. O Gedilson até me abandonou. Cadê o Gedilson? Ele estava aqui. Ele me abandonou por causa da moto. Eu tenho moto já há muito tempo. Sempre andei de moto. Uma pausa temporária por algumas razões, mas enfim. Para quem anda de moto, tem um detalhe interessante. Isso não é só para motoqueiro, tá? Estou falando de moto porque eu ando de moto. Enquanto o motoqueiro tem medo, ele normalmente vai bem. Ele tem certeza que ele é fraco na direção, na condução. Ele tem medo. Então ele vai atrás do carro, não se arrisca nos corredores, não faz nenhum malabarismo maluco, ele tem medo. A partir do momento que ele começa a ter certeza de que ele é um bom piloto, que ele começa a ter confiança, ele tem problema. Tem um dado, e aí o Toninho que gosta, né? Porque o Toninho, não sei se vocês sabem, mas o Toninho também tem uma moto, sabiam? Por incrível que pareça, ele tem uma moto. Só que esses dias eu estava conversando com ele e ele falou que a moto dele não tem nem 100 quilômetros rodados. 12 quilômetros rodados. Ou seja, comprou, guardou na garagem e lá ficou. Ele tem medo da moto. E aí essa semana saiu um dado aqui de Curitiba interessante, né?
50%, 53% eu acho, de todos os acidentes que acontecem em Curitiba, que aconteceram nos últimos, acho que 2 anos, tinha uma moto envolvida. E você pode acreditar no que eu estou te falando. Normalmente, é quando o motoqueiro acha que ele é bom. Ele tem confiança. Ele acha que ele pode se aventurar em um bequinho pequenininho, só que não dá. Meu ponto forte, normalmente, é o que me derruba. Quando a gente assiste jogos, é comum a gente ouvir, por exemplo, alguma frase, né? Entrou de salto alto. Já viram essa frase, né? Você está assistindo um time jogando, e aí tinha uma expectativa grande e de repente foi aquele fiasco. E é uma frase bastante comum, né? Entrou de salto alto. Normalmente é a hora em que a gente afrouxa a defesa, a derrota acontece. O que eu estou dizendo aqui para a gente? Como eu disse, eu queria traduzir essa frase para a nossa batalha diária. Eu estou falando de orgulho. Estou falando de orgulho. É a batalha do orgulho diário. O orgulho nosso de cada dia. Aquilo que nos torna fortes. Ninguém se orgulha daquele ponto fraco. Normalmente a gente tem orgulho, sente orgulho, ou se sente bem, ou naquele ponto que nós somos melhores. Na minha habilidade, naquilo que eu mando bem. Seja na fala, seja no ensinar, seja na construção, não importa onde. Normalmente, nos orgulhamos do nosso ponto mais forte, da nossa melhor habilidade, da nossa melhor capacidade. Mas lembra que eu disse? Aquilo que nos torna fortes, na verdade, é a nossa maior fraqueza. A bem da verdade é que dificilmente alguém admite que é orgulhoso. Dificilmente alguém vai admitir de forma clara e aberta, eu sou orgulhoso mesmo. Ninguém faz isso, ninguém fala isso. Mas se você observar as rodas de conversa, as revistas, se bem que hoje as pessoas usam um pouco revista de fofoca, né? Hoje é mais as redes sociais. Mas quando você vê algumas pessoas e elas vão falar alguma coisa, vão dar características e definir alguns pontos, e aí tem um ponto que é complicado e a fala normalmente é que eu sou perfeccionista. Eu gosto das coisas tudo certinho, gosto tudo direitinho, fazer o meu melhor, enfim. E aí a desculpa é, eu sou perfeccionista. A gente vive numa sociedade onde a pessoa valoriza o orgulho e o chama de perfeccionista. A gente conhece outra forma da mesma coisa. As virtudes. É muito comum algumas pessoas esconderem falhas atrás de virtudes. E aí você tem as máscaras psicológicas. Há comportamentos variados, a depender do momento ou de com quem está. E aí você tem virtudes escondidas. Ou melhor, algumas coisas escondidas atrás de virtudes. Você está no seu trabalho e você precisa apresentar alguma coisa interessante para o seu patrão, para você justificar o salário que você ganha no final do mês. Então você tem, e você valoriza alguns pontos, e você se orgulha, e você esconde algumas coisas atrás daquelas virtudes. Tudo isso está ligado com orgulho. O que é orgulho? Numa definição técnica, bem técnica mesmo, o dicionário vai dizer que é uma presunção irracional de superioridade. Por que uma presunção irracional? É alguém que tem uma percepção, um sentimento irracional de se achar que é melhor que o outro, que é superior. O detalhe é que é um ser humano, e como ser humano é igual a qualquer um, é como outro qualquer. Por isso a irracionalidade, o de se achar melhor, achar que é melhor. Aí você vai encontrar várias palavras do dicionário tentando traduzir a palavra orgulho para nós. Você vai encontrar palavras como presunçoso, arrogante, ou nariz empinado,
egoísta, vaidoso, insolente, que só busca a sua própria satisfação. Alguém gosta de ser declarado com estas características? Alguém em sã consciência gosta de ser associado a estas palavras que definem a lógica do orgulho? Não. Por isso a gente esconde ele nas virtudes, nas minhas habilidades. A gente esconde nas máscaras. A bem da verdade é que a gente se incomoda quando vê uma pessoa assim, né? Já estiveram do lado de uma pessoa que tem um nariz empinado e arrogante, mas aquela arrogância que extrapola, e você tem que estar do lado dessa pessoa e não é gostoso. Não sei se vocês gostam, mas eu não. É bem desagradável. Um autor cristão, como eu disse, hoje eu estou citando o C.S. Lewis, o autor daquele que é o prêmio, daquele que trouxer no próximo domingo, amigos. Está aqui. C.S. Lewis é um dos autores que eu gosto de ler. Não é o único, é um dos que eu gosto. Tenho quase todos os livros dele. Acho que já li todos que eu tenho. Ele diz o seguinte: de acordo com os mestres do cristianismo, o pecado principal, o supremo, é o orgulho. A falta de pureza, a ira, a ganância, a embriaguez e tudo o mais, em comparação com ele, são ninharias. O orgulho conduz a todos os outros pecados. É o mais completo estado de alma ante Deus. Está no livro Cristianismo Puro e Simples. A gente ouve muito falar dentro da lógica do cristianismo, da expressão, né, do antideus, o anticristo. Para quem gosta de estudar escatologia, essa expressão anticristo é uma expressão comum dentro dos estudos na escatologia. C.S. Lewis vai dizer que o antideus, na verdade, é aquele que carrega o orgulho. Algumas vezes a gente começa a ouvir algumas coisas e aí vem aquela percepção. Puxa vida, fulano podia estar ouvindo essa mensagem. Já ouviram isso? Esquece o fulano. Esquece um. Só pense. Você é orgulhoso? Eu acho que eu vou ter que trocar minha pilha aqui. Pera aí, rapidinho. Eu tenho aqui. Agora acho que não falha mais. Como eu estava dizendo, só pense. Alguém já te chamou de orgulhoso? Em algum momento da sua vida? A sua esposa, para quem é casado, o esposo, o filho, já disse para vocês: você é orgulhoso? Já percebeu que a maioria dos problemas no casamento tem que ver com orgulho? Eu gosto de determinada coisa, ou de um comportamento X, ou de uma situação, e eu não abro mão dela. Estou falando de relacionamento. Existe uma escritora, Dorothy Sayers, é britânica também, e ela se especializou em letras clássicas, escreve bastante. Ela diz assim: a estratégia diabólica do orgulho é que ele não ataca os nossos pontos mais fracos, mas sim os nossos pontos mais fortes. Ele é de forma preeminente o pecado da nobreza. Normalmente eu sou orgulhoso daquilo que eu sei fazer bem. E quando as pessoas me elogiam,
eu me sinto bem. Daquilo que eu posso me garantir, é desse ponto que eu me orgulho. Por isso que é tão maléfico, por isso que é o estado da alma ante Deus, porque em essência eu sou bom. Para que eu preciso de Deus? Tudo que está ao nosso redor nos leva a buscar este orgulho próprio. Quer ver um exemplo? Livros de autoajuda. Não gosto deles. Leio muitos livros, mas autoajuda eu não gosto. O que a autoajuda diz para você? Me ajudem aí. Podem falar. Você é capaz. O que mais? Me ajudem aí. É isso mesmo. Só que daí vem o cristianismo e diz o seguinte: você não é nada. Você é tudo em Deus. Cristo é com, por e através. Nunca eu. A autoajuda e os conceitos humanos dizem outra coisa. Diz que você consegue, se você se esforçar. Eu não gosto de livros de autoajuda, porque eles apontam uma direção que a Bíblia me aponta outra extremamente contrária. E aí hoje existe e aí tem uma corrupção do coaching. Existe coaching sério. Mas existem algumas coisas que chamam de coaching que não tem nada a ver. Eles vão dizer para você o seguinte: você pode. E vão trabalhar metas. E você vai bater suas metas. E você vai conseguir. Eu vou para a Bíblia não diz isso para mim. Eu não estou falando aqui de autoestima. Eu não quero confundir as coisas. Não estou falando de um elogio saudável, de uma autoestima, de alguma coisa que você faz bem, mas que você trabalhe com Deus, a questão do orgulho. Eu estou falando quando o orgulho cruza a linha e eu começo a olhar para mim como se eu fosse o máximo e olhar para os outros de forma diferente. Talvez você pense assim: mas eu não dou o meu melhor, não dou o meu máximo, mas eu sou melhor do que... E aí você tem o elemento de comparação que é uma outra pessoa. Pronto. Porque você olhou para um outro e se colocou numa posição acima. Tomás de Aquino, um teólogo também. No século 14, 15, ele escreveu alguma coisa interessante. Existem a lista dos pecados capitais. Dentro da lógica dos pecados capitais, ele trocou o orgulho pela vaidade. E ele explica o motivo pelo qual ele troca o orgulho pela vaidade. Ele diz o seguinte: o orgulho é tão sobrenatural, é tão poderoso na vida do ser humano, que não pode estar na lista de pecados capitais, porque ele é a base de todos os pecados. Todo o resto é em função do orgulho. De acordo com Tomás de Aquino, a vanglória ou gloriar-se de alguma coisa é algo tão vã, é tão passageiro, que ele coloca a vaidade e a vanglória no lugar. E ele diz por quê. Ele dá três significados para essa lógica da vanglória. Primeiro, porque não tem consistência. A pessoa gloriar-se em alguma coisa que é passageiro, é fumaça. E aí eu vou para a Bíblia. Lembra que Salomão lhe diz que tudo não passa de correr atrás do vento. Ele diz: não tem substância, é mentiroso. É basear-se numa coisa que é falsidade. E não alcança seu objetivo. Aqui não diz que vangloriar em si mesmo é basear-se em algo que não tem fundamento. A Bíblia traz isso de maneira muito bem clara. Você vai encontrar vários textos. Salmo trabalha muito essas ideias. Eu vou trazer vários textos já para vocês. Salmo trabalha, por exemplo, a ideia de que tudo que você tem é de quem? Não é seu. Tudo depende de Deus. Tudo que recebemos vem de Deus. Não temos substância. Recebemos de Deus. A Bíblia diz que nós somos fumaça, a vida é passageira. O sábio diz que tudo é correr atrás do vento. Orgulhoso é aquele que não é. Acha que tem, mas não é nada. Ele é, na verdade, um semideus. Só que tem consequências. Tem efeitos. O orgulho, ele traz algumas consequências complicadas. Eu quero passar com vocês de forma
3 consequências. Ou 3 efeitos do orgulho. Primeiro, que ele vai destruir você mesmo. A sua relação com você. A sua autoimagem, a percepção que você tem de você. O exato oposto daquilo que você pensa. Quanto mais pareço, mais quero mostrar. Menos tenho, menos eu sou. Estou falando aqui daquilo que alguns especialistas chamam de ego absoluto. O que é um ego absoluto? Quando eu digo, eu não preciso de você. Deixa eu dar um exemplo de frases que a gente ouve que trazem o ego absoluto. Se não for onde eu quero. Aí algumas pessoas fazem pirraça, né? A Atan e a Carol acabaram de casar. Aí a Carol quer ir passear num parque. O Atan quer ir pescar. Aí o ego absoluto do Atan não quer ir no parque. Se não for onde eu quero, também não vou. Não é assim, né, Atan? Não, né? Quer ver uma outra forma como isso aparece? Não interessa o que você pensa. Gente, eu ouvi essa frase muitas e muitas vezes. Não interessa o que você pensa, faça do meu jeito. Eu ouvi essa frase muitas vezes. Alguém que dizia para mim, usava da seguinte forma: guarda o que você sabe. Isso mesmo. Ego absoluto. São pessoas doentes na alma. Lembra que eu falei uma frase, quando eu falei de relacionamentos? Eu mereço. Às vezes ela parece do tipo, cala a boca, você não sabe de nada. Há um ditado judaico bem interessante que ele diz o seguinte: quantas coisas a pessoa não é capaz de fazer por amor, vírgula, a si mesma. A si mesma. Uma forma de perceber isso é numa frase daquela que foi conhecida como a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Foi primeira-ministra da Inglaterra por um bom tempo. Ela diz: sou extraordinariamente paciente, contanto que, no fim, eu ganhe o que eu quero. Você conhece alguma Margaret Thatcher? Eu vou te mostrar uma. Isaías capítulo 14, verso 13 e 14. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Lúcifer é descrito como um anjo que criou o próprio diabo a partir de si mesmo. Qual que é a lógica da síndrome de Lúcifer? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Por isso que essa luta é tão forte. Esta guerra é poderosa, a guerra do orgulho. Por isso que muita gente não é feliz consigo mesmo. Lembram de Ezequiel? Olha como Ezequiel traduz essa percepção. Ezequiel 28, verso 2. Ele diz o seguinte: filho do homem, diga ao governante de Tiro: assim diz o soberano Senhor, no orgulho do seu coração você diz: sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares, mas você é um homem e não um Deus, embora se ache tão sábio quanto um Deus. Gente que pensa assim, vive como o diabo vive, tão desfigurado, anti-Deus, longe do ideal divino. E você vê pessoas que vão se afastando e são orgulhosas, e algumas ficam tão distantes que as suas palavras, comportamento mais áspero, é orgulho. Não tem nada a ver com ira. Um segundo efeito do orgulho é porque ele não destrói apenas a minha autopercepção, a minha imagem, ele destrói também o meu relacionamento com outras pessoas. Como eu falei agora há pouco, ninguém gosta de estar do lado de um orgulhoso. Até aceitamos outros pecados. Estamos do lado de uma pessoa que comete um monte de
coisas erradas. Mas é difícil estar do lado de uma pessoa cujo orgulho é exacerbado. Ninguém topa. Orgulho afasta as pessoas. Ele afasta as pessoas. Olha que interessante. Do mesmo livro que eu citei agora há pouco, Cristianismo Puro e Simples, diz o seguinte: dizemos que alguém tem orgulho de ser rico, ou inteligente, ou de ter boa aparência, mas não é assim. A pessoa tem orgulho de ser mais rica, mais inteligente, mais bonita. Se todo mundo fosse rico igual, inteligente igual, bonito igual, não teríamos do que se orgulhar. É a comparação que nos torna orgulhosos. O prazer de estar acima dos outros, não havendo o fator competição, não tem orgulho. É a lógica do mais. Ou seja, eu tenho razão. Esta eu não vou perder. Você não sabe o que está falando. Sabe aqueles que nunca perdem a briga? A guerra de egos, ela destrói a vida. A competição, ou a falácia do orgulho. Olha o que você tem no texto bíblico, Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. O texto bíblico vai dizer assim, Filipenses 2, verso 3 e verso 4. Nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha que interessante a exposição de Paulo. Cada um cuide não só dos seus interesses. Esse é o estilo de vida de Jesus. Esse é o estilo de vida que Jesus sonha para nós. Eu brinquei agora com o casamento do Carol e da Atan, né? Recém-casados. Eu disse que o Atan tinha um ego absoluto, né? Não queria ir no parque. Agora vamos imaginar a Carol e o Atan com esse comportamento aqui. Filipenses, esse texto, Filipenses 2, 3, 4. Como que será o casamento deles? Me ajudem aí. Como que será? Eu estou falando de gente que sabe dizer: eu errei, desculpa. Deixa o ego de lado. Eu errei, desculpa. Um terceiro efeito do orgulho é que ele não destrói apenas o meu relacionamento com outras pessoas, mas ele destrói também meu relacionamento com Deus. Quando eu vou para o texto bíblico, gente orgulhosa é anti-Deus. O orgulho me bloqueia, não deixa Deus entrar na minha vida. Isso acontece mesmo com quem vem à igreja. Como? Olha que interessante esse texto. Deus é encontrado só por quem olha para cima. Mas quem vive olhando para baixo não consegue enxergar o que está em cima. Que vive olhando para as pessoas e para baixo, para o que pode conquistar, ser, ter, parecer, não consegue levantar os olhos e ver Deus. Como assim dentro da igreja? Para eu encontrar Deus, eu tenho que parar de olhar para os outros, parar de comparar. Levantar os olhos para o céu. Enquanto eu olho para os meus iguais e luto na comparação, eu não levanto a cabeça. Isso acontece dentro da igreja? Sim, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Qual que é a solução? Humildade. É uma das palavras mais difíceis de ser vivida. Extremamente difícil. Sabe por quê?
Porque ela vai trabalhar com a seguinte ideia: quem vai perder primeiro? Quem é que vai dizer, eu não sou ego absoluto? E vai dizer, perdão, eu errei. Eu estou brincando com a história do casamento, né? É muito fácil eu fingir, fugir, me esconder. É complicado você olhar nos olhos e dizer, eu errei. Porque quando você assume que errou, ou você diz que errou e você pede perdão, você está perdendo. Isso é um fato. Você escolheu perder para continuar. O problema é que algumas vezes a gente cansa de perder. Hoje eu não vou pedir perdão. Hoje eu não me rendo. Mas ego absoluto está fadado ao fracasso em qualquer coisa na vida, em qualquer relação. Não adianta colocar a culpa em ninguém. O que é humildade? Humildade não é pensar menos de si, mas a pensar menos em si. Tem uma piada que ajuda a gente a entender essa frase. Alguém um dia chegou para o Joãozinho, ele estava numa situação machucado no hospital, todo meio brocochô. Alguém chegou para ele, Joãozinho, o que é uma pessoa egoísta, Joãozinho? Sabe quem é egoísta? É aquele que nunca pensa em mim. Entenderam, né? É pensar menos de si. Não é pensar menos de si, é menos em si. Tem 2 textos de Provérbios interessantes que eu quero colocar para vocês. Provérbios 18, verso 12, Provérbios 29, verso 23. Os 2 textos dizem o seguinte: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. O segundo texto de Provérbios diz o seguinte: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Lembra que eu disse? Ergue a cabeça. Não olha para os outros. Para ter honra, precisa ter humildade. É quando você perde, não quer ter razão, mas quer ter paz. É ver uma vida com plenitude. Naquele mesmo livro que eu estou citando, Cristianismo Puro e Simples, uma outra frase diz o seguinte: a quem queira adquirir humildade, acho que posso ensinar-lhe o primeiro passo. É compreender que somos orgulhosos. E este é também um passo enorme. Bem, ao menos nada mesmo pode ser feito antes disso. Se pensamos que não somos orgulhosos, é sinal de que na realidade somos muito orgulhosos. É alguém que disse, mais ou menos assim, quando me ouviu falar ou ler, mas isso não é para mim. Jesus quis ensinar os apóstolos a serem humanos, na verdade, ensinar a todos nós a sermos humanos. Olha o que Jesus disse, Mateus 5, verso 3 a 5, diz assim: bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ele está falando de pessoas que choram pela condição que vivem, porque não conseguem perdoar, porque precisam mudar, mas não reconhecem. E até reconhecem, pensam no outro, não em si. Quando ele diz que choram, mas serão consolados, é porque o Espírito Santo está dizendo, está trabalhando, está falando com eles. Serão satisfeitos de uma forma que os orgulhosos nunca viverão. Pense agora nos seus relacionamentos. Todos eles. Como está? Olha o que diz Paulo. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Um outro texto de Paulo diz o seguinte: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas,
nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu sei pedir perdão, primeiro. Quando eu aprendo a olhar para cima, é aí que Deus trabalha em mim. Quando sairmos hoje, já estamos terminando. Não pense, puxa vida, quem tinha que estar aqui não está. Não pense assim. Ore, como posso começar a ser mais humilde? Eu não quero mais ser um anti-Deus. Lembre-se que quando sou fraco, é que reconheço a força dele em mim. Filipenses 2, 3 e 8. Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia negar ou apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe por que ele fez isso? Para mostrar que nós podemos hoje, através do Espírito Santo, viver um estilo de vida assim também. Não porque eu sou bom, porque eu não sou. Todas as prerrogativas de razão que podemos ter não valem nada. Em Cristo somos vencedores em todas as nossas batalhas. Eu vou terminar com um texto numa versão católica. É o Salmo 51. É o último texto de hoje. Numa versão católica. Salmo 51, verso 17 diz assim: meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não há vez de desprezar. Não deixem de passar a oportunidade de perder. Não vivam como anti-Deus. Hoje é dia de perdão. Que Deus nos abençoe.